Boa noite a todos, meu nome é Ana Vitória. Meu grupo é composto por mim, pela Rafaela e pelo Vasley, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Justiça Especial, sobre as suas divisões, a sua composição, e o modo como ela atua no nosso país. Bom, a Justiça Especial é um tipo de jurisdição que, devido às suas especificidades, é tratada de modo diferenciado. Ela possui leis processuais próprias, e quando nós temos uma causa que se enquadra em algum ramo da Justiça Especial, ela não pode ser julgada, não pode ser tramitada na justiça comum, de modo generalizado, de modo simplório, justamente porque ela tem um cunho especial, então ela tem que ser trabalhada dentro daquele ramo. A justiça especial é composta pela justiça eleitoral, pela justiça do trabalho e pela justiça militar, que se divide em justiça militar da União e justiça militar do Estado e do Distrito Federal. A composição da justiça militar, a princípio, a gente tem que lembrar que ela se divide em duas. Da União é composta pelo Superior Tribunal Militar e pelos Conselhos de Justiça Especiais e Permanentes, que são os responsáveis por sediar as auditorias militares e também pelos julgamentos de crimes previstos no Código Penal Militar. A composição da Justiça Militar. A Justiça Militar, como eu já disse anteriormente, é dividida em Justiça Militar da União e dos Estados e do Distrito Federal. A da União é composta pelo Superior Tribunal Militar e pelos Conselhos de Justiça Especiais e Permanentes, que são responsáveis por sediar as auditorias militares e também pelo julgamento dos crimes previstos no Código Penal Militar. Esses crimes são divididos em crimes próprios e crimes impróprios. Os crimes próprios são aqueles que só podem ser cometidos por militares que estão atuando, né, estão em função. E um exemplo deles é o abandono de posto. Já os crimes impróprios são aqueles que podem ser cometidos tanto por militares quanto por civis, como é o exemplo de homicídio, de lesão corporal. A Justiça Militar da União também pode julgar os crimes cometidos contra as Forças Armadas, né, que é composto pelo Exército Brasileiro, pela Marinha e pela Aeronáutica, e também pelos crimes cometidos contra a Administração Militar Federal. Falando um pouco sobre a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, ele é composto pela Justiça Estadual e pelo Tribunal de Justiça Militar nos Estados, em que o efetivo militar seja superior a 20 mil militares. Agora, dando um pouco de ênfase à competência da Justiça Militar, ela está elencada na Constituição Federal, no seu artigo 125, nos parágrafos 4º e 5º, e determina o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for um civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Bom, eu vou falar sobre a parte da competência da Justiça Militar Federal, que é a Justiça Militar da União, e ela faz parte do Poder Judiciário e tem a organização e competência previstas no artigo 122, 123 e 124 da Constituição Federal de 1988. Ela é responsável por julgar e, e dar as sentenças, né, dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. A Justiça Militar, a Militar da União, na primeira instância, e o Superior Tribunal Militar, na última instância. Eles julgam os crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, como a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como já foi dito anteriormente. Ou por aqueles civis que atentem contra a administração militar federal. Mas no caso dos policiais militares, bombeiros, etc., eles são julgados pela Justiça Militar Estadual ou pela própria Justiça Comum. Bom, atualmente
O Superior Tribunal Militar ele é composto por 15 ministros, sendo deles 10 militares e 5 civis. O, essa formação, esse quantitativo é chamado de escabinato. Ou seja, eles trazem o, o julgamento realizado a partir das experiências que os militares trazem dos quartéis e da sua carreira, né? Com a ajuda do conhecimento dos juízes civis que sabem mais acerca da ciência jurídica. Sobre a aplicação subsidiária do CPP na Justiça Militar, ela fala sobre o Código de Processo Penal Militar, ele abre uma exceção para legislações que são estritamente aplicáveis. O CPP, ele não é uma legislação estritamente aplicável, mas ele pode ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, o Código de Processo Penal Militar, ele não abrange todos os crimes, todas as possibilidades. Então, quando há uma brecha, quando há alguma, quando não há um entendimento, pode ser feito a partir do Código de Processo Penal, para regular o processo, para seguir tudo certinho. Então, é nesses momentos que o Código de Processo Penal ele pode entrar e regular junto com o Código de Processo Penal Militar. Sobre a justiça eleitoral, ela funciona de uma maneira dinâmica, ou seja, ela é diferenciada, ela permite que magistrados de outros tribunais, como do STF, do STJ e da própria Justiça Comum Estadual, dos tribunais de justiça estaduais, eles atuem na justiça eleitoral. Ou seja, mostra que não tem uma questão de carreira, né? Pode ser pessoas de diversos órgãos. A justiça eleitoral ela desempenha vários papéis, além da sua função própria, que são a função normativa e a função consultiva. Na, Tem uma outra função que é administrativa também, que é quando o juiz eleitoral administra todo o processo eleitoral, independente de conflito, de interesse, ou qualquer outra coisa. Ele tem que achar a solução para aquilo. Alguns dos exemplos do que a Justiça Eleitoral segue, como alguns dos exemplos da competência da Justiça Eleitoral, de forma administrativa, eles tratam sobre o alistamento eleitoral, sobre a transferência de domicílio eleitoral e de medidas para impedir a prática de propaganda eleitoral irregular. Já na parte jurisdicional, a Justiça Eleitoral ela atua na solução de conflitos sempre que ela é provocada judicialmente, para aplicar o direito. Isso acontece em situações como o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandado eletivo, ação de impugnação de registro de candidatura e nas representações por propaganda eleitoral irregular. Outra função que é atribuída à Justiça Eleitoral é a normativa. Ela está descrita lá no artigo 1º, parágrafo único e no artigo 23 também, ambos do Código Eleitoral, e que permite que a Justiça Eleitoral instrua sobre as leis eleitorais no próprio Código Eleitoral, inserindo ou modificando algumas normas. E por último temos a função consultiva, que ela permite o pronunciamento dessa justiça especializada a respeito de questões que lhe são apresentadas em tese, ou seja, que não é é a partir de fatos concretos, não uma coisa já pré-determinada.
que são situações abstratas que ela tem que tratar. É, é uma função particular da Justiça Eleitoral porque nenhum outro órgão faz essa função consultiva. Bom, agora a gente vai sair um pouco das justiças especiais e vamos entrar na seara das justiças comuns, que são as justiças federais e estaduais. A Justiça Federal, primeiramente, ela é composta pelos juízes federais e pelos tribunais regionais federais. Os tribunais regionais federais, eles atuam principalmente na segunda instância e os juízes federais atuam na primeira instância. O artigo 109 e 108 da Constituição Federal, eles trazem disposições acerca da Justiça Federal, a sua composição, as suas competências, as suas atribuições, a sua definição. As principais competências da Justiça Federal, elas são, por exemplo, julgar as causas fundadas em tratados ou contratos da União com estados estrangeiros, julgar os crimes políticos e infrações penais praticadas em detrimento da União, dos bens e serviços da União, das suas entidades autárquicas ou das empresas públicas federais. A Justiça Federal também julga questões relacionadas aos direitos dos povos indígenas e que envolvam questões relacionadas aos direitos humanos. Mas o artigo 108 e 109 traz em si uma série de competências que são inúmeras da Justiça Federal. Eu trouxe aqui só alguns exemplos que foram assim os que mais chamam a atenção. Quando tem uma ação contra a União, essa ação pode ser no papel da União ser a autora ou no papel da União estar no papel passivo. Pode passar, por favor, Vasily? Quando a União ela é autora, existe a possibilidade de ser contra pessoa física ou empresa. Nesse caso, a ação, o processo vai tomar a continuidade no domicílio do réu. Quando a União for a ré, alguém for intentar contra a União, existem algumas possibilidades. Esse processo pode dar continuidade no domicílio do autor, aonde aconteceu o fato que levou aquele processo a ter início, e no Distrito Federal, na capital, Brasília. Pode passar, por favor, Vazan. Falando agora um pouquinho sobre os tribunais regionais federais. O que são? Os tribunais regionais federais, como eu já disse, eles atuam mais na segunda instância. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos 5 tribunais regionais federais. E esses tribunais, eles são divididos de maneira estratégica, e um tribunal pode pegar, por exemplo, processos de vários estados do Brasil juntos, para dar conta de todas as unidades da federação e o Distrito Federal. A composição do Tribunal Regional Federal, ela se dá por, no mínimo, 7 juízes. Esses juízes, geralmente, são escolhidos na área de atuação, na região, ali onde aquele tribunal fica. Eles são nomeados pelo presidente da República e eles têm que ter o requisito de idade de ser de maior de 35 anos e menor de 65 anos, fora o notável conhecimento jurídico. A competência dos TRFs, ela também está descrita na Constituição, no artigo 108 e 109. Por exemplo, os tribunais regionais federais vão julgar o mandado de segurança e o habeas data contra ato próprio do Tribunal Regional Federal, ou seja, aquele ato que ele cometeu, e aí alguém impetra o mandado, e aí essa competência vai ser própria do tribunal, originária. Os conflitos que possam ocorrer entre juízes federais, principalmente quando esses conflitos se relacionam às competências desses juízes federais. Esses, por exemplo, são levados a conhecimento do tribunal para que ele possa fazer, então, o julgamento. Pode passar, por favor, Vaza. Falando um pouco agora da justiça itinerante, que não é um tipo de justiça propriamente dita, mas é uma previsão constitucional que a gente observa tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. E o principal motivo para que essa justiça itinerante exista é basicamente democratizar o acesso à justiça no Brasil. A gente sabe que tem regiões do Brasil que são distantes, são de difícil acesso,
as populações lá não têm muito conhecimento realmente sobre como proceder com uma ação. Então, esse projeto, que ainda infelizmente é muito teórico, mas a gente pode ver já resultados dele, por exemplo, nas cidades do interior de São Paulo. Lá já é aplicado esse modelo de justiça itinerante. Isso daí é realmente levar a justiça ao conhecimento das populações. Nesse caso, são estimuladas as soluções de conflito por meios alternativos, que a gente sabe, por exemplo, a conciliação. Quando isso não é possível de ocorrer, então esses conflitos, essas leis são encaminhados para a Justiça Estadual Comum. Pode passar, por favor. Bom, agora falando sobre a Justiça Estadual, que também faz parte da Justiça Comum. A Justiça Estadual, ela é a justiça que mais tem o contingente de processos hoje no Brasil. Ela é composta pelos juízes estaduais de primeiro grau, né, que ficam nas varas, os juízes individuais, e pelos tribunais de justiça dos estados do Brasil. Atualmente, a gente tem 27 tribunais de justiça no Brasil, que são 26 dos estados da federação, mais o TJDFT. A competência da justiça estadual, ela se dá de maneira residual, ou seja, todo aquele processo que não é aplicável à sua solução na justiça militar, na justiça estadual, na justiça estadual, perdão, na justiça militar, na justiça do trabalho, na justiça federal, geralmente ele é encaminhado para que sua solução seja por meio da justiça estadual, o que dá um grande volume de processos e muitas vezes acaba na morosidade na solução desses processos. Além dos tribunais e dos juízes, vale destacar também que compõem a justiça estadual os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que agregue positivamente no conhecimento de vocês e a gente agradece pela atenção de todos. Muito obrigada e boa noite.